Na verdade, eu tenho falado, já faz alguns domingos, eu até estava ali agora, orando antes de entrar para cá, eu estava fazendo um levantamento. No dia 6 de outubro, eu comecei a falar sobre posicionamento. E naquele dia eu falei sobre ninguém respeita pessoas que não se posicionam. Depois, no dia 13/10, eu falei sobre um homem posicionado, ele move os céus e a terra. No dia 20/10, eu falei sobre posicionamentos e valores. Os seus valores definem o seu posicionamento. E no dia 27, eu falei sobre posicionamento diante das perdas. Falamos sobre o livro de Ruth. Logo no dia 2 de novembro, eu falei sobre posicionamento em meio ao sofrimento, sobre Jó. No dia 9 agora de novembro, eu falei sobre posicionamento diante dos desafios. E hoje eu quero falar com vocês sobre posicionamento diante das brechas. São 7 capítulos. Eu acho que eu escrevi um livro. Deu um livro sobre posicionamento. Eu estava ali orando e veio no meu coração, eu tenho que fazer um livro sobre esse material e vou fazer um livro sobre esse material. Você compra esse livro? Foi tremendo na sua vida essas palavras? Quantos aqui, de uma maneira prática, se posicionaram em alguma área e viram resultado? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau! Meu Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Como é bom você viver diante de um púlpito profético, que dá direcionamento, que dá norte para a sua vida. Josué capítulo 7. Vamos ler. Versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Izinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram uma cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes dessa terra, saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está prostrado aí? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens.
Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. A família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimada no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e foi escolhido por Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então os escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, e por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. O texto que nós fizemos leitura, ele nos fala de uma derrota de Israel. Mas não foi uma derrota comum. Israel estava vindo de uma grande vitória. Eles haviam lutado no capítulo 6, aliás, nem lutaram no capítulo 6, contra a cidade de Jericó. Uma imensa cidade, uma mega cidade, uma cidade fortificada por grandes muralhas. E não são muros como os que nós temos nas nossas casas, não. Eram muros tão altos e tão largos que haviam ruas sobre o muro. Você imagina um muro que tem uma rua sobre ele, casa sobre ele. Israel teve uma estratégia. Eles rodearam aquela cidade uma vez ao dia, e no sétimo dia, isso em silêncio, no sétimo dia eles gritaram, rodearam mais 7 vezes, e as muralhas caíram, Jericó foi destruída. Dali então, eles partiram para Ai. Quando eles chegaram em Ai, uma cidade pequenininha, poucos habitantes, talvez nem 1000 habitantes, 500 habitantes talvez, no máximo. E eles, em Ai, eles sofreram uma derrota. Foi um fracasso. 36 homens morreram,
eles fugiram. E por que eles perderam a guerra? Por causa de uma brecha. Brecha. É sobre isso que eu quero falar hoje. Brechas geram instabilidades. Você já deve ter percebido, e até conhece algumas pessoas, gente que sobe na vida como um foguete, cresce assustadoramente, atinge o auge do sucesso, e quando você pensa que eles vão desfrutar das suas conquistas, das suas vitórias, no auge da sua vida, de repente, tais pessoas descem numa velocidade e se arrebentam, se destroem suas famílias, seus negócios, tudo aquilo que construíram. E a gente fica pensando, como que essa pessoa subiu e de repente caiu de uma forma tão forte? Tal atitude me faz lembrar o povo de Israel. Eles venceram uma grande batalha, e foi de uma forma sobrenatural. Nem tiveram que lutar em Jericó. Foram 13 voltas, 6, uma por dia, e no 7º, mais 7 voltas. As muralhas caíram, e Deus deu aquela cidade para eles. Se venceram em Jericó, o que farão com Ai? Vão destruí-la, vão varrê-la do mapa. Era impossível perder para Ai, mas foi justamente o que aconteceu. Eles perderam, eles foram derrotados. Israel perdeu essa batalha por causa de uma brecha, uma fenda. Eles quebraram uma ordem do Senhor. Deus tinha dado uma ordem para eles: quando vocês entrarem em Jericó e saquearem Jericó e destruírem Jericó, fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça para o acampamento de Israel. Eles venceram Jericó, e a ordem era: não peguem nada. Mas um homem chamado Acã, esse homem, ele tomou uma capa babilônica, tomou prata, tomou ouro, e por causa daquilo, pode colocar os retornos aqui para mim, porque esse aqui está horrível, está me atrapalhando. Por causa daquela capa, por causa daquilo que ele pegou, eles perderam a batalha, eles perderam a guerra em Ai. Sabe, essa passagem, ela tem muito a nos ensinar, porque essa derrota não é sobre a cidade de Ai, mas é sobre o pecado de Israel. Às vezes as derrotas que você tem tido na vida, você tem tentado colocar a culpa ou justificar por questões externas. Ah, eu perdi por causa disso, ou por causa daquilo outro. Mas sabe, muitas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós. Sempre que as coisas dão erradas, nós colocamos a culpa em situações externas, mas não olhamos para dentro de nós. Nós abrimos uma brecha. Existe uma brecha na sua vida que está destruindo o seu casamento. Existe uma brecha na sua vida que está destruindo a sua vida profissional, que está destruindo você como homem, você como mulher, você como pai, como mãe, como filho. Brechas é por onde o inimigo entra em nossa vida. Eles haviam tido um grande sucesso em Jericó, mas amargaram uma grande derrota em Ai. Aprenda o que eu vou te dizer: o maior inimigo do seu potencial é o seu último sucesso. Eu vou repetir: o maior inimigo do seu potencial, do seu crescimento, do seu avançar, do seu prosperar,
é o teu último sucesso. Porque o teu último sucesso te faz ficar embriagado do seu eu. Você começa a se achar. Você acha que você é muito bom. Você acha que você conseguiu na força do seu braço, na força da sua sabedoria, da sua inteligência. E você fica embriagado pelo seu último sucesso. E quando vem o próximo desafio, você diz: se eu ganhei aquele, esse aqui então, nem que se dirá disso. E foi justamente aí que eles perderam. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nos levou ao sucesso. E é aí que começa a nossa derrota, a nossa queda. O seu último sucesso, ele te faz acreditar que você é muito bom, que você não precisa melhorar. Vocês já viram os técnicos de futebol, de clubes de futebol, de times, depois de uma partida, quando a imprensa vem e diz: olha, o seu time ganhou, seu time foi fantástico, vocês dominaram o jogo, vocês venceram uma grande partida, foi uma grande vitória. Vocês já perceberam o que os técnicos, quase todos eles falam? Esse jogo já passou, nós estamos focados agora no próximo jogo. Isso aqui já acabou. O foco é o próximo jogo, é a próxima partida. Eles não se deixam embriagar pelo último sucesso. Eles já estão focados no próximo. Quando você lê o capítulo 3 de Josué, você vai ver que quando eles vão entrar na terra prometida, o Jordão estava transbordando. Havia uma grande enchente. E Josué diz para o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E eles se santificaram, eles se consagraram, eles oraram, eles buscaram ao Senhor. E no dia seguinte um milagre aconteceu. Uma parede de águas impediu com que o rio continuasse, e eles passaram. Quando vocês olham para o capítulo de número 4, no capítulo de número 5, Josué agora vê Jericó, aquelas muralhas imensas. Ele fica pensando: como é que nós vamos entrar aí? Como é que vamos derrotar esse povo? E aí ele se prostra diante do Senhor. Ele vai buscar o Senhor uma estratégia. Enquanto ele orava, o texto diz, Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15. Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. E aproximou-se dele e perguntou. Josué perguntou para aquele homem, ele estava vendo um anjo. Ele perguntou para ele: você é por nós? Ou você é dos nossos inimigos? E o anjo lhe respondeu: nem uma coisa, nem outra. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Logo depois, no capítulo 6, Deus deu uma estratégia: rodeiem a cidade por 6 dias, uma volta por dia, em silêncio, calados. No 7º dia, vocês rodearão a cidade 7 vezes, e quando completar-se a 7ª volta, vocês vão gritar, e as muralhas vão ruir, cairão por terra. Deus deu a estratégia, eles venceram. Mas agora no capítulo 7, eles vão enfrentar Ai, uma cidadezinha pequena. Então não houve nem consagração. Eles falaram: olha, não vamos nem levar os soldados todos, leva só 1000. Versículo 3, eles vão dizer: leva só 1000, pouca gente. E o texto diz que eles foram derrotados, porque não houve nenhuma consagração, não houve nenhuma pergunta para Deus.
Não houve nenhum tempo de busca. Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor realmente quer que eu lute em Ai? Eles não fizeram nada. Deus está ensinando para Josué que grandes vitórias e as pequenas vitórias vêm dele. Nunca é sobre nós, é tudo sobre ele. Se eles tivessem tido a mesma postura de consagração diante do Jordão, diante de Jericó, Deus teria revelado o pecado e dito: olha, não vá, porque alguém roubou algo lá em Babilônia e essa pessoa precisa entregar. Mas eles não buscaram a Deus. Não, eles foram confiantes na força do braço e eles tiveram uma amarga derrota. E aí no versículo 6, Josué se prostra, rasga suas vestes e vai chorar, dizer: Deus, o que as nações vão dizer sobre nós agora? Os amorreus, ao ficarem sabendo disso, virão contra nós. Nós seremos a piada da região. Um Deus que nos tirou do Egito e nos abandonou. E enquanto ele estava prostrado, o Senhor disse: levanta, homem, levanta. Há pecado em Israel. Eu fico pensando, irmãos, se Josué tivesse tido essa postura antes de ir para Ai, eles teriam vencido. Se você tivesse tido uma outra postura antes da derrota que você amargou, talvez você não teria amargado essa derrota. Um certo pregador foi pregar numa igreja e ele se achou. E quando ele começou a pregar, ele se perdeu no texto. Ele se perdeu na pregação. Ele não sabia. Você sabe, já aconteceu com você de começar a falar e não saber como terminar? E aí você vai prolongando o tempo. Ele se perdeu. As pessoas ficaram inquietas. Então ele parou a pregação. Ele desceu arrasado do altar, abatido, envergonhado. Ele esperou todo mundo embora. Quando todo mundo foi embora da igreja, ele fechou a igreja, se ajoelhou, prostrou e foi chorar e disse: Deus, por que isso aconteceu comigo? E o Senhor falou com ele: se você tivesse subido naquele altar como você desceu, eu teria feito grandes coisas. Talvez Deus estaria dizendo para Josué: se você tivesse ido para Ai, como você está agora, frustrado, abatido, buscando dependência em mim, os resultados provavelmente teriam sido outro. O maior inimigo do seu potencial é o seu último sucesso, porque te faz acreditar que você é capaz, que você não precisa de Deus. Eu estava pregando numa cidade, estava pregando para centenas de pastores, e um deles me perguntou assim: quantos encontros com Deus a sua igreja já fez? Eu não soube responder. Eu falei: sinceramente, eu não tenho essa conta, nunca fiz, mas inúmeros, porque a gente faz encontro com Deus desde 1999. Então, já são 25 anos fazendo encontro com Deus. E aí alguém perguntou: o primeiro foi o mais difícil? E quando eu fui responder, eu parei e pensei. Eu disse: não foi. O mais difícil foi o último. Alguém disse: mas como assim? O último? Se vocês já fizeram tantos encontros com Deus, como que o último foi o mais difícil? Deveria ter sido o primeiro. Eu disse: não. O primeiro encontro com Deus que essa igreja fez, nós jejuamos por 30 dias seguidos. Os obreiros dessa igreja subiram um monte 30 dias consecutivos. Nós jejuamos como nunca jejuamos na nossa vida, porque era o primeiro encontro com Deus. Quem estava no primeiro encontro com Deus? Eu acho que foi de homens. Se não me falha a memória, foi lá em Rodrigues.
foi isso? Lá em Rodrigues. Naquele encontro, eu me lembro que eram 44 homens. Está muito fresco ainda na minha memória. Como Deus derramou tanto da presença, que na semana seguinte as esposas começaram a me ligar: pastor, o que o senhor fez com meu marido? Meu marido mudou, meu marido é um novo homem, o que aconteceu? A gente teve que jogar um encontro na outra semana, aliás 15 dias depois, para mulheres, e foram 99 mulheres, depois foram os jovens. Tudo bem, mas tem uma pergunta: por que o último foi difícil? Porque no primeiro nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos muito a Deus. No último, na hora da cruz, nós estávamos mandando mensagem de WhatsApp para as pessoas enquanto estávamos indo para a cruz. Ninguém orou, ninguém jejuou, ninguém buscou, ninguém se consagrou, ninguém ficou como no primeiro. E os resultados, por tão bom que tenha sido esses últimos, não se compara com os do primeiro. As primeiras coisas não são as mais difíceis, porque essas você se prepara, você se consagra, você sabe que não é sobre você, é sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Mas quando você acha que já é muito bom, aí vem as frustrações, as decepções, como aconteceu em Ai. Israel perdeu, porque havia uma brecha. Acã desobedeceu a ordem de Deus, e Josué disse para ele: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Acã fez escondido, guardou segredo, levou Israel à derrota, à destruição da sua própria vida, da sua nação e da sua família. Ele guardou um segredo que ele não podia ter guardado. A minha pergunta é: qual é o segredo que você guarda? Qual é a capa babilônica que você guarda? Quais são as barras de ouro e prata proibidas que você guarda? O que você tem escondido da sua esposa? O que você tem escondido do seu marido? O que você tem escondido dos seus pais? Enquanto eu me calei, disse o salmista, os meus ossos se envelheceram. O que falta você abrir a boca e falar? Que segredo é esse que você carrega por anos com você? Isso tem te destruído, isso está acabando com você, isso é a sua capa babilônica. Acã destruiu a sua vida, a vida da sua família. Os nossos segredos podem ser a causa dos nossos fracassos, das nossas derrotas, porque eles podem ser uma brecha em nossas vidas. Não seja passivo com as brechas. Se tem uma coisa que eu e você precisamos estar atentos, se não estamos abrindo brechas para o inimigo entrar em nossa vida. As nossas ações podem abençoar nossa vida, abençoar a nossa família, mas as nossas ações podem provocar uma destruição dentro da nossa casa. No capítulo 6, quando eles entram em Jericó, havia uma ordem: não peguem nada, mas deixem Raabe e sua família livres. Deixem Raabe e suas famílias livres. Porque Raabe, ela hospedou os espias. E Deus livrou Raabe, que era uma prostituta. E se você não sabe, ela entrou para a genealogia de Jesus. Quando você lê o nascimento de Jesus e pega a árvore genealógica, você vai ver que Raabe está ali. Por uma atitude, Raabe salvou sua vida e da sua família. Por uma atitude, Acã destruiu a sua vida e destruiu a sua família. E ainda a morte
de 36 soldados. Não adianta você construir muros de proteção para sua casa. Não adianta você se preocupar, trabalhar de segunda a segunda para ter uma poupança, para ter uma conta gorda, para ter um recurso se precisar, se você tem dado brechas. Não adianta você fazer de tudo para dar educação para os seus filhos, ter um bom plano de saúde para a sua família, se existe uma brecha. Essa brecha precisa ser fechada. Há um texto, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: apanhem para nós as raposas. As rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Havia uma preocupação de que eles pegassem as rapozinhas, porque no meio da vinha, se vier um urso eu vejo, se vier um leão eu vejo, se vier um cavalo, um camelo, um boi eu vejo. Mas as rapozinhas, elas vêm por baixo, passam na brecha da cerca e entram. E o problema da raposinha não é que ela come a uva. Não, ela ataca o pé, a parreira de uva, a vinha, quando ela está em flor. E ela ataca, sabe na onde? Na raiz. Ela destrói a raiz da vinha. E quando a raiz é danificada, o fruto não vem. A vinha tem aparência, a vinha tem flor, a vinha chama atenção, mas a vinha não dá fruto. Não dá fruto, por quê? Porque as rapozinhas entraram sorrateiramente e atacaram as raízes. As rapozinhas, geralmente é aquilo que você diz: isso aí não tem nada a ver. Isso tem nada a ver não, todo mundo faz. Você já deve ter ouvido isso. Não tem nada a ver. Bem provável que quando Acã pegou aquela capa babilônica e chegou em casa com ela, a esposa dele falou: Acã, o que você foi fazer? Você não podia ter pego isso. E provavelmente ele disse: isso tem nada a ver. Estava lá, ninguém ia dar falta, ninguém ia perceber, ninguém viu. Cuidado, muito cuidado, porque a nossa derrota ou a nossa vitória estão nos detalhes, naquilo que nós julgamos ser insignificante. São os detalhes que definem a vitória, são os detalhes que definem as derrotas. Um casamento abençoado, um casamento prazeroso, o que torna um casamento abençoado, o que torna um casamento prazeroso, não são as grandes coisas. Não é a grande casa, não é os melhores carros, as melhores roupas, os melhores perfumes. Não. O segredo de um casamento abençoado está nos detalhes. Palavras mágicas, mas nada como abracadabra, mas palavras mágicas. Bom dia, boa noite, está saindo? Vai com Deus, me dá um abraço, me dá um beijo. Nossa, essa roupa hoje, hein, você está top. São essas coisinhas que muitas vezes nós não damos valor, mas são elas que fazem um casamento ficar forte. E a ausência delas faz um casamento fracassar. Quando você vê um grande fracasso, você procura uma grande coisa que causou aquilo, mas você não vai encontrar uma grande coisa, porque o que causou aquilo foram pequenos gestos, pequenas coisas, repetidamente. Cuidado com não tem nada a ver, cuidado com essas coisas pequenas. Eu vejo muitos irmãos dizendo: pastor, ore por mim, o demônio entrou no meu cartão de crédito. Eu falei: mas como assim, irmão?
estourou meu cartão de crédito. O outro vira e fala: pastor, não sei com o que eu estou gastando meu dinheiro. Eu sei por que você não sabe aonde está gastando o seu dinheiro. Porque a gente só lembra que está gastando dinheiro nas coisas grandes, nas contas maiores. Mas o que faz estourar o seu cartão são aquelas comprinhas que você não está nem aí. Vou fazer mais essa assinatura aqui. Você compra coisa que você não precisa, que depois você nem sabe o que vai fazer com aquilo, no impulso. As pequenas coisas. Meu tempo é muito curto. É muito curto, porque quantas vezes você olhou para isso aqui e rolou tela durante o dia? Minha saúde está debilitada. Como assim? Quantos copos de água, quantos litros de água você bebe por dia? Você não tem noção do que a água pode provocar. Tem muita gente aí querendo fazer dieta, querendo emagrecer. Eu não sou nutricionista, não tenho nem noção para dizer isso, nem autoridade. Mas começa a beber água para ver se você não emagrece. Água é saúde. É uma pequena coisa que está ao alcance de qualquer um de nós e a gente não faz. São as pequenas coisas. Eu não tenho tempo para ir para uma academia, para me exercitar. Mas você não faz nenhuma caminhada. Eu não tenho tempo, minha vida espiritual está um fracasso. Você levanta pela manhã, você não lê um texto da Bíblia, você não faz uma oração. Eu quero caminhar porque meu tempo está bem estourado. Para Acã, a cunha de ouro, a capa babilônica, não tinha nada a ver. Para ele não tinha nada a ver, porque não era uma coisa grande. A bem da verdade, ninguém, ouça isso, ninguém tropeça numa grande pedra. A maioria dos tombos são os pequenos cascalhos, pedrinhas que nos derrubam. Quais são as raposinhas que você precisa tirar da sua vida? Nós não podemos ser passivos com as brechas. Brechas nos levam à destruição. E Josué foi radical. Ele lidou com a situação com muita rigidez, com muita radicalidade. Porque é assim que tem que ser. Como já dizia o meu pai, o mal se mata é pela raiz. Jacó, ele teve uma brecha com o seu irmão. Ele abriu uma brecha, um desentendimento, ficaram inimigo, ele fugiu. Ficou 20 anos fora de casa. Tudo deu errado para ele. Por 10 vezes o patrão dele diminuiu o salário dele. Mas chegou um dia, ele falou: não dá para viver assim mais. Eu preciso fechar essa brecha na minha vida. Eu preciso voltar, encontrar com o meu irmão e pedir perdão para ele, porque eu o enganei, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu menti para o meu pai, eu menti para o meu irmão, eu prejudiquei o meu irmão. Eu preciso fechar essa brecha. Até quando você ficará com brechas na sua vida? Efésios capítulo 4, versículo 26, dizem: quando vocês ficarem irados, não pequem, ou irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. Diga comigo: não dê lugar. Sabe o que a palavra lugar aqui, no grego, ela é traduzida pela palavra topos, de topografia, que é o mesmo que uma geografia mesmo. É um lugar. Quando você dá um espaço para o diabo, ele ocupa áreas da sua vida. Você não pode deixar o diabo dominar áreas da sua vida para te destruir. Feche as brechas. Não dê lugar ao diabo, para que ele não venha agir no seu casamento, não venha agir na sua vida profissional, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, na sua vida espiritual. Feche as brechas. Um dos textos de Jesus que mais me chama a atenção foi escrito por João, capítulo 14, no versículo 30. Jesus estava numa conversa com os seus discípulos.
E de repente ele percebe a aproximação de Satanás. E ele diz assim para os seus discípulos: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Diga, e ele nada tem em mim. Você entendeu o que Jesus disse? Já se aproxima o diabo, e ele, o diabo, nada tem em mim. Você pode dizer isso? Ou tem alguma coisa na sua consciência que te acusa, dia e noite? Tem algo que você não consertou, tem algo, uma brecha aberta. Jesus disse: ele não tem nada em mim, não existe nada dele em mim. Irmãos, isso é libertador. É libertador. Você dizer: não tem nada dele em mim, minha vida é um livro aberto, eu não tenho que esconder nada de ninguém. A minha vida está na luz, está aí para quem quiser ver. Isso é libertador. Agora tem gente que vive o tempo todo, se a esposa pega no celular: opa, me dá isso aí, pelo amor de Deus. Marido não deixa a esposa mexer no celular porque tem medo, porque tem coisas aí que comprometem. A esposa não deixa o marido pegar porque tem coisas que comprometem. Como é libertador, como é libertador você andar e dizer: olha, eu não devo nada para ninguém, a minha vida é isso aí. Isso aí que os antigos falavam assim: botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Brechas, quando não consertadas, elas se transformam em ponto cego. E sabe o que é um ponto cego? Grande parte dos acidentes que acontecem por causa de ponto cego. Às vezes a gente está viajando, você que viaja muito aí, você vai ultrapassar, você olha no retrovisor, não tem ninguém. De repente já tinha um outro carro ultrapassando, e saem vocês dois juntos para ultrapassar. A maioria dos acidentes entre carro e moto, o motorista do carro diz: mas eu não vi a moto vindo. Eu olhei, eu não vi. Porque havia um ponto cego. Ponto cego provoca acidente e pode custar a vida, pode custar caro. Brechas não reparadas, não consertadas, se tornam ponto cego, e ponto cego causam acidentes. Acidente no relacionamento, no casamento, na família, no seu relacionamento com seus amigos, no trabalho, na igreja, na célula. Jesus falou sobre ponto cego. Falou? Na onde? Mateus capítulo 7. Ele disse assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, se não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus está falando, ponto cego. Você quer tirar um cisco no olho do outro, enquanto tem uma viga no seu olho. O que Jesus está me ensinando é que o que você mais nota de incômodo nos outros é exatamente aquilo que mais incomoda em você mesmo. Observe que Jesus usou a mesma matéria, cisco e viga. Hoje, quando a gente fala de viga, a gente pensa em viga de concreto. Mas naquela época não existia concreto. As vigas eram de madeira. Os ciscos eram de madeira. Então Jesus, ele usa, quando ele fala disso, ele usa o mesmo material, madeira. Jesus estava dizendo que o que você vê no olho do outro é o que você tem dentro do seu próprio olho. O que você vê no outro é exatamente o que você tem de problemático na sua vida.
Quer conhecer uma pessoa? Não observe o que ela diz de si mesma, mas observe o que ela diz dos outros. Porque aquilo que ele fala dos outros é a trave que ele tem dentro dele. Ponto cego. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo está dizendo: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Ele está falando de uma força que parece ser mais forte do que ele. Romanos 6, Romanos 7, ele está falando do pecado. Lá ele vai dizer sobre o pecado, a lei do pecado. Mas o que eu aprendo com esse texto é que existem áreas da minha vida problemáticas, existem áreas da minha vida que eu sei e todo mundo que convive ao meu redor sabe. Eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos que eu sei que tenho e quem convive comigo sabe que eu tenho. Mas existem áreas da minha vida que as pessoas que convivem comigo sabem desse defeito, mas eu mesmo, eu não sei. E isso é um ponto cego para mim. É como o meu pescoço. O que tem em seu pescoço? Vocês estão vendo ele, não estão? Eu não estou. É um ponto cego para mim. Eu não consigo ver o meu pescoço, mas quem está ao meu redor vê. E existem áreas da minha vida que só eu sei que eu tenho esse defeito, e ninguém sabe. E existem áreas da minha vida que eu não sei que tenho esse defeito. Ninguém também sabe, só Deus sabe. E quando eu falo dessa questão, foi justamente sobre essas áreas desconhecidas que depois Paulo vira no versículo 24 e diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Quem me libertará do corpo dessa morte? Ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava falando de uma pena de morte que havia na cultura romana. Na cultura romana, pessoas morriam crucificadas, pessoas eram colocadas numa parede e eles atiravam as flechas, lanças. Outros morriam decapitados, outros morriam na guilhotina, colocava a cabeça. Você já deve ter assistido a algum filme medieval sobre isso. Outros morriam nas arenas lutando com leões e gladiadores. Mas havia uma pena de morte que era cruel. Quando um homem matava, cometia um assassinato, um homicídio, sabe qual era a pena de morte? Eles pegavam o defunto e amarravam no corpo do assassino, e ele tinha que conviver com aquele corpo morto amarrado no corpo. Você imagina essa cena? Primeiro o peso, segundo, e não podia soltar, ele tinha que conviver com isso. Segundo, o mau cheiro. Terceiro, os bichos no corpo, amarrado no corpo. Comendo aquilo, começava a comer o outro que estava vivo, e ele morria. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Paulo está falando que áreas desconhecidas são perigosas, porque ela nos mata aos poucos, quando você não compreende o porquê você faz o que faz. Alguém disse que autoconhecimento é poder, mas eu te digo que quem conhece a si mesmo por completo, quem entende a si mesmo,
Se nós somos cheios de repentes, eu tenho os meus repentes que me afundam. São os seus repentes. Então você não se conhece tanto assim. Por isso nós precisamos todos os dias orar o Salmo 19, versículo 12, que diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode entender que errou? Absolve-me dos que me são ocultos. Isso é uma oração. Deus, eu não consigo ver os meus erros, eu não consigo ver os meus defeitos. Talvez você tenha um ponto cego que está destruindo o seu casamento, mas para você está bem, você está cheio de razões. Ou talvez a sua vida profissional, não sei lá em que área, mas você não consegue enxergar. E aí o salmista no Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Diga comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê